O vereador Tamiranda até fala que o nome do Padre Júlio não constava do documento, né? Que se falava de investigações sobre ONGs, mas não se falava do nome do Padre Júlio, né? De qualquer maneira, né? A gente está falando aí de uma CPI que talvez devesse ser chamada, ocorrendo ou não, de CPI da infâmia, né? Porque é uma coisa tão bárbara, né? Alguém propor uma CPI como essa, quer dizer, você tem uma liderança na cidade de São Paulo que se ocupa de socorrer as pessoas que são aquelas que estão na posição mais vulnerável da sociedade, pessoas que nem lugar para morar têm, que vivem na rua, muitas delas sofrendo com o problema da adição, né? Problemas com drogas, ou seja, pessoas que precisam de tratamento, outras precisam de alimento, outras precisam de algum tipo de roupa, enfim. Aí você tem o homem que faz isso, que, na verdade, seria digno de um prêmio Nobel da Paz, né? Aí vem um vereador, um boçal, não dá para chamar de outra maneira, um vereador que propõe uma coisa como essa, e quer investigar como se ele fosse um criminoso. Se refere a ele como cafetão da miséria. Olha, e veja, é uma expressão, né, que esse vereador, o Bossal, o Rubinho Nunes, usa, que já tinha sido usado por aquele outro colega dele, que também era do MBL, ele parece que saiu do MBL pela direita, né? Veja que coisa incrível. Aquele outro que era do MBL, né, o Mamãe Falei, lá o Arthur Duval, que foi fazer turismo sexual na Ucrânia, acabou caçado também na Assembleia da Assembleia Legislativa, né, na Assembleia dos Deputados Estaduais de São Paulo. Esse sujeito também usava essa expressão, cafetão da miséria, ou seja, eles são indivíduos muito parecidos, né? Eles convergem na maneira como enxergam as coisas. E os outros vereadores que, porventura, assinarem a instalação, o pedido, né, o protocolo de instalação dessa CPI da infâmia, são infames também, né? Vão se postar ao lado dessa boçalidade de gente que tem aporofobia, né? Tem fobia pobre, que na realidade pretende fazer o quê? Se não é para socorrer essas pessoas, é o quê? É matá-las? Né? É jogá-las no rio? É algo assim? O que pretendem fazer com essas pessoas? É expulsá-las para os confins da cidade? Veja, na realidade, não apresentam solução, apresentam, na verdade, uma lógica de extermínio dessas pessoas. E é bom que a gente, claro, ele está jogando para a torcida. Eu li a sua coluna de hoje sobre isso, Sakamoto, que você até fala, né, no UOL, que, na verdade, está querendo apelar ao eleitorado da extrema-direita, mas eu tenho certeza que tem muito voto que deve ter ido para esse vereador que não foi só da extrema-direita, de gente que de alguma forma simpatizou com ele. É importante que as pessoas atentem para isso, para ele e para os outros que vierem assinar essa CPI da infâmia. Né? Enfim, a gente parece que tem. Eu não vou nem dizer que é o rabo abanando o cachorro, né? Porque é tão nojenta essa história que a gente pode dizer uma outra expressão parecida, com perdão aqui, que é o poste mijando no cachorro. Né? Tá tudo invertido, tá tudo ao contrário. Cris, no meio de tudo isso, a gente até conversou com o Padre Júlio hoje de manhã, aqui no UOL, hoje no começo da tarde, e o Júlio até falou, olha, o ideal seria que o pessoal gastasse essa energia, quer investigar, verifica como é que é feito o atendimento à população que é usuária de drogas, que é dependente de drogas pelo poder público, né? Como é que é feito? É suficiente? Não é? E aí ele apontou uma série de erros e uma série de falhas nesse atendimento, né? No final, a impressão que ele deixou, ele não falou isso com todas as palavras, né? Mas basicamente está se acusando ele. E isso ele falou com todas as palavras, que olha, tá me acusando como se eu fosse o responsável. Tudo bem, então se eu morrer, a Cracolândia acaba, né? E a gente sabe que não. Mas ele acabou colocando, deixando a entender que, olha, enquanto está se buscando e atuando em quem está aliviando o sofrimento e a dor das pessoas, você tem do outro lado o pessoal, as causas do problema descobertas, né? E que energia é essa que a gente tem na Câmara Municipal de São Paulo para investigar o padre Júlio Lancelotti em vez de resolver esses problemas? Porque o padre não está falando de hoje, apontando de hoje os problemas, ele não está usando esse momento absurdo de uma CPI instalada que o investigará, não sei, vamos ver se ela vai de fato acontecer, para apontar os problemas. O padre faz esse trabalho constantemente há anos, mostrando que essas pessoas não têm acesso nem a remédios para sobreviver, nem a comida, nem a um teto que as abrigue. Então, o padre está fazendo um trabalho praticamente sozinho, porque ele tem poucas pessoas, proporcionalmente a quantas ele ajuda, o ajudando, que é um trabalho de Madre Teresa de Calcutá. Como disse o Cláudio, a gente deveria estar aqui fazendo uma campanha pelo Nobel da Paz para esse homem.
homem, que é um padre que está ali ajudando pessoalmente, dando comida, abrigo, remédio para essas pessoas. E também, como o Cláudio bem disse, qual seria então a alternativa? Esse vereador aí que flerta aí, é esse espectro do bolsonarismo que ainda está nos rondando, fala em cafetão, cafetão da miséria, muito. Ele diz: a atuação do padre retroalimenta. A atuação do padre retroalimenta a situação dessas pessoas. Então, o que ele está dizendo é exatamente isso. Se o padre não atua, essas pessoas morrem, né? Você não retroalimenta a situação delas, então elas morrem, porque para atuar contra, combatendo a situação de rua, de miséria, de pobreza, de fome dessas pessoas, a cidade não está atuando, né? Essas pessoas estão completamente abandonadas, a situação da cidade só piora, a situação das pessoas que têm adição só piora, então, sem recurso nenhum. A cidade deveria estar mobilizada, absolutamente mobilizada, até em nome da segurança pública que essas pessoas, com a qual essas pessoas tanto se preocupam, porque é o que as atinge diretamente, elas deviam estar preocupadas em realmente fazer uma assistência prática, uma recolocação profissional dessas pessoas, uma assistência de saúde, tirar essas pessoas das adições, enfim, dar situações de dignidade, que é o que o padre tenta recuperar nessas pessoas, a dignidade, né, Sakamoto? E você ter um vereador eleito ali que lute contra a dignidade dessas pessoas é muito, muito lamentável. Eu fico triste e minha solidariedade ao padre que, olha, que se for impedido de atuar nesse lugar, vai fazer uma enorme falta para essas pessoas. É um absurdo muito grande e que bom que tem uma rede imensa de apoio se manifestando. Muito grave o que o vereador Tami Miranda disse, que não tinha o nome da. Acho que há esses dois aspectos, como você falou, Sakamoto, as pessoas se não leram ou se estava ali um requerimento grande que não deram atenção, assinaram a título de troca política, é uma coisa. Outra coisa é terem deschavado o nome ali do padre nessa CPI, e as pessoas realmente terem desavisadamente assinado um documento. Acho que tudo isso é para ser olhado e eu espero que seja revogável essa comissão para que ela não aconteça realmente e que a cidade apoie o Padre Júlio, por que não, né, Sakamoto? Apoie o trabalho dele, Com solidário que ele certeza. faz.